A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Os votos favoráveis à condenação foram dados pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A ação tem como base a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a atuação de Eduardo junto a autoridades e parlamentares dos Estados Unidos. Segundo a PGR, Eduardo buscou articular medidas internacionais contra ministros do STF e contra o Brasil. A acusação sustenta que essas ações tinham como objetivo exercer pressão sobre a Corte em meio às investigações. A Defensoria Pública da União afirmou que o ex-deputado não cometeu o crime de coação no curso do processo por não ter poder para determinar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra ministros do STF e contra o Brasil. O defensor público federal Esdras dos Santos Carvalho sustentou que a atuação do ex-deputado nos Estados Unidos se limitou à articulação política e à manifestação de insatisfação com a condução dos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro. O exame desses elementos dos autos, as manifestações políticas sobre política externa, economia, atuação do Poder Judiciário em casos de interesse nacional, estariam aí acobertados, sobre a liberdade de expressão que teria o então denunciado. E essas manifestações de natureza política não poderão jamais ser consideradas infrações penais. As manifestações atribuídas, que versam política externa, relações entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre processos judiciais de alta repercussão nacional, não descrevem, não elogiam, não incentivam a prática de nenhum crime. Inserem-se, a nosso ver, no debate político sobre a atuação das instituições públicas, debate que qualquer cidadão tem o direito de travar e que um parlamentar tem o dever funcional de protagonizar. O julgamento foi realizado pela primeira turma do STF, formado por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A Defensoria Pública da União pediu o adiamento da análise e questionou a composição do colegiado. Moraes, no entanto, negou o pedido de imparcialidade no julgamento e destacou que coação no curso do processo é crime. A questão da imparcialidade, a suspeição e impedimento, no momento do recebimento da denúncia, a turma afastou já por unanimidade. Da tribuna foi dito que foram aplicados precedentes de outros crimes, mas os fundamentos são os mesmos. É importante aqui recordar que coação no curso do processo, a vítima é a administração da justiça. Não se pode confundir coação no curso do processo com o crime de ameaça a um determinado julgador. São coisas diversas. Aqui, a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República é de coação no curso do processo. A objetividade jurídica desse crime, ou seja, o que o Código Penal pretende defender aqui é a correta administração da justiça. O mesmo ato ou dentro do mesmo contexto existe a possibilidade de atos que caracterizem coação no curso do processo e, repito, cuja vítima é a administração da justiça, podem configurar também ameaça específica a determinados julgadores, o que não está aqui, em discussão. Ainda bem que temos André Marcília na bancada hoje para fazer a tradução da tecla SAP, mas segura aí, Marcília, que tem mais. O ministro Moraes também afirmou que Eduardo Bolsonaro não poderia usar o cargo de deputado para buscar sanções internacionais contra autoridades brasileiras. Dessa forma, presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. É o voto, presidente.
Agora sim, a gente dá uma paradinha. André Marcília, boa noite. Seja bem-vinda, Marcília. Esse julgamento acabou agora há pouco, não é nenhuma surpresa. Ainda ontem nós comentamos que o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido justamente da Defensoria Pública da União, pedindo o adiamento do julgamento até por conta da composição dessa primeira turma, formada por apenas 4 ministros. O pedido foi rejeitado e hoje, então, a gente já tem esse resultado por unanimidade. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro não indicou um advogado. Por isso, então, ele foi representado por um defensor público, né? No caso ali, a gente acompanhou um pouco da fala da defesa do defensor público representando Eduardo Bolsonaro nessa ação. Quero ouvi-lo também. Agora, quais são as consequências práticas dessa condenação para Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, Marcília? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Cauti, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, você fala da questão da unanimidade. Você até trouxe a formação da primeira turma. Eu vou discordar aqui. A formação da primeira turma hoje é Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes. Essa é a formação da primeira turma. 95% das decisões do Moraes são confirmadas pelos seus colegas de turma. E as outras 5% eu acho que contaram errado. Enfim, não tem como discordar. O Moraes é o cara. Ele é o dono da primeira turma, ele não é o juiz ou relator. Segundo, que, como aqui também foi mencionado, é bom que a gente diga que esse processo ele começa errado de cabo a rabo. É impressionante, tudo errado, não tem nada certo. Então, assim, a citação do Bolsonaro, até hoje saiu na imprensa, eu até cheguei a ouvir, falei assim, o Bolsonaro, o Eduardo optou por não se defender, optou por não colocar um advogado, ele não optou nada, o percurso da citação não se completou, porque ele estava num local que sabiam qual era e não fizeram o processo da carta rogatória, que é sair uma citação aqui do Brasil, vai para a justiça do outro país, na justiça do outro país aí tem que chegar o endereço dele, a carta rogatória faz o outro país servir como uma espécie de carteiro, entrega a carta. Cada país tem o seu órgão específico. Aqui no Brasil é o STJ. Aliás, essa carta rogatória, que o Moraes não permitiu que fosse ao Eduardo destinada, foi a ele, Moraes, destinada no caso da Rumble. E nem assim encontraram o Moraes. Né? O Moraes quer se fugir até da justiça brasileira. O STJ não conseguiu citá-lo. Mas tentaram fazer esse procedimento. Agora, esse mesmo procedimento tentado ao Eduardo não foi feito. Aliás, não foi tentado ao Eduardo porque não foi permitido. E aí citaram por edital. Quer dizer, ele não teve oportunidade de escolher um advogado. E aí entra a defensoria. E entra a defensoria falando corretamente que ele foi vítima, o Moraes, vítima e também juiz. Essa fala do Moraes de que não existe coação contra a pessoa do juiz, que a coação é feita contra o Estado, é de uma bobagem, porque eu fico imaginando o que é o Estado coagido. Você imagina alguém coagir o Estado? Como é que funciona? Em que momento que o Estado brasileiro olha e fala assim, opa, estou sendo coagido, venham me proteger. Alguém já viu o Estado brasileiro reclamar acolhimento ou sentir-se fragilizado e pedir ajuda? Não existe. Contra um deputado no exterior. Contra um deputado no exterior. Quer dizer, é de uma loucura completa acreditar que o Estado possa se sentir coagido. É claro que é o Moraes que é o alvo, em tese, dessa coação, e aqui ele, claro, não poderia julgar porque seria a vítima e também o juiz. E mais, essa coação também, eu vi o defensor dizendo, ela pressupõe poder, claro. Pô, você denunciar não é coagir. Aliás, denunciar é o direito. Eu já denunciei diversos juízes, muitas vezes, que afrontavam, no curso do processo, inclusive, clientes meus, mas muitas e muitas vezes eu também sou, então, um criminoso por isso, por exercer o meu direito de defesa denunciando aos órgãos internacionais aquilo que está acontecendo de errado. O CNJ serve para isso, a ONU serve para isso, a OEA serve para isso. O Eduardo não pode fazer isso lá fora. Por quê? Porque é o pai dele, ou porque ele é um deputado, enfim. E pressupõe também que ele tenha, então, um poder de tirar e colocar tarifa, de colocar e tirar Magnitsky e assim por diante. Quer dizer,
é só político. Nós estamos aqui diante de um julgamento político que tem, por consequência, Paula, como você perguntou ao final da sua fala, a consequência é tirar o Eduardo Bolsonaro da vida pública, tirar o Eduardo Bolsonaro da possibilidade de alguma forma, disputar essas eleições ou ter algum cargo eletivo num governo, no próximo governo, ou eventualmente até no governo do irmão. Então, vamos aqui nos lembrar que dentro desse mesmo julgamento, o Lindbergh, há algumas semanas, pediu para incluírem o Jair e o próprio Flávio Bolsonaro, o que expõe a politização desse processo e a tentativa de fazer com que dentro dele você impeça ou viabilize a política feita pelo clã Bolsonaro.